Bom dia. Primeiro, um prazer estar aqui, poder trocar um pouco as nossas experiências. Realmente me surpreendi com o local, muito bacana a iniciativa. Tá legal, obrigado. Então, me sinto honrado de a gente poder contar um pouco, como é que foi a nossa trajetória aqui na cidade, principalmente quebrando alguns tabus com relação à conquista desse título. Então, para quem não me conhece, ele já apresentou, como técnico do Dentil Praia e como auxiliar técnico da Seleção Brasileira. Eu sou um nordestino, nascido em Olinda, Pernambuco, tenho 51 anos, estou no voleibol há mais de 30 anos. Eu posso dizer que sou um cara muito sortudo e muito agradecido a Deus por uma paixão de infância, que era o esporte, ter propiciado na minha vida tudo que eu tenho, toda a minha trajetória, todas as minhas experiências, eu devo ao esporte, através da educação, porque eu sou também de uma época, pela idade, em que as escolas ofereciam oportunidades da prática esportiva e te leva para um lado interessante de vida, que a gente vai trocar aqui um pouco. Fui atleta profissional por 10 anos, até o prazer aqui de ter reencontrado o Juninho, que a gente jogou no Palmeiras no ano de 94. Sou muito sortudo também por ter sido um atleta de nível mediano, mas tive a oportunidade de jogar com os maiores ícones do vôlei nacional, desde o pessoal da geração de prata, Xandó, William, Montanaro, Renan, como esse pessoal da geração do primeiro ouro do Brasil em Barcelona, Tandy, Giovanni, Maurício, eles foram nossos juvenis. Então, realmente sou um cara muito sortudo de, na minha área, ter podido ter uma vivência tão grande com pessoas de outro nível. A gente poderia até chamar alguns como gênio aí do esporte, e também, na sequência disso, através do estudo, porque quando eu saí de Pernambuco, eu já fazia educação física e recebi um convite para jogar profissionalmente em São Paulo, e não pensei duas vezes, larguei tudo e vim para São Paulo, onde é a minha base hoje. Moro desde 86, para virar jogador profissional. E parei meus estudos, mas quando tive uma lesão no punho, que me deixou impossibilitado de praticar esporte por mais de um ano, eu pensava na minha vida e retornei aos estudos. E isso foi uma consequência de eu me tornar treinador. Então, você vê como são os valores que a gente busca através do esporte, da educação, e te dá algumas oportunidades. E dirigi alguns times, como o próprio Palmeiras, que eu joguei, o próprio Banespa. Tive a oportunidade de dirigir um time na Espanha, fomos campeões daquela famosa Copa da UEFA, lá. Então, a gente é um pouco rodado aí, digamos assim, tem um pouco de experiência. Estou na Seleção Brasileira desde 2003, quando o Zé Roberto entrou. Também passamos por muitos momentos aí, mas também fomos agraciados aí com 2 medalhas de ouro, algumas conquistas de Grand Prix. Tivemos uma decepção agora no Mundial, que teve uma participação muito abaixo do que a gente queria, com o 7º lugar, mas são as lições que o esporte traz, e o mais importante é como que a gente dá a volta por cima, como depois de um tombo a gente se levanta e vamos reerguer isso aí. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória. E, além de dirigir alguns times, aí eu recebi o convite. Eu estava dirigindo a equipe do Minas na temporada anterior, para vir ser técnico do Dentil Praia Clube. E aí sempre a gente pensa, porque sempre penso, nós somos profissionais, obviamente que todas as condições que englobam uma decisão assim, elas são importantes, mas sempre a gente nunca
na minha vida, pelo menos posso falar por mim, o lado financeiro foi mais importante, né? Acho que os desafios de crescimento, eles sempre foram mais significativos na minha vida, né? E eu tinha um desafio muito grande com esse convite, porque eu sabia da expectativa de ser técnico do Praia, porque é um projeto que vem de 10 anos, apesar de ele ter começado muito pequeno, galgando degraus, buscando uma classificação na Liga Nacional, que é uma espécie de segunda divisão, mas eles foram crescendo, gostando da coisa. O Praia Clube, a partir do 6º ano, com os seus patrocinadores, eles tiveram um maior investimento, né? E tinha uma expectativa muito grande, principalmente da conquista do título, porque chegou-se a uma final, numa temporada há uns 2, 3 anos atrás. Eles viram quanto que aquilo mexe, quanto que é significativo, né, as situações, ou seja, no popular, eles gostaram da brincadeira, né? Eu digo sempre que o vírus do esporte, do voleibol, está inserido muito na população de Uberlândia, porque hoje ela vive o esporte, né? Mas uma expectativa muito grande, porque para quem já tinha sido o 2º lugar, nada mais bastava que não fosse o título, né? Então aí entra uma série de situações, porque primeiro é uma quebra de tabu. A gente sempre fala no esporte que você ganhar é difícil, mas mais difícil ainda é você se manter ganhando, né? E nós que somos brasileiros ainda, nós nos cobramos mais ainda e ser sempre o melhor. O segundo para nós não é bom. O segundo para nós sempre é o primeiro do último. Eu sei porque a gente já viveu isso na pele. A gente já voltou de um mundial de seleções. A gente tinha sido segundo, perdido da Rússia, alguma coisa assim. Fizemos uma escala num voo na Alemanha. A seleção da Alemanha desceu, sendo 7º ou 9º lugar. Ela desceu no país sendo aplaudida. E a gente chegou aqui no Brasil sendo criticado porque tinha sido 2º lugar. Criticado assim, em termos, né? Isso acho que veio mudando ao longo dos anos. Eu acho que hoje o brasileiro ele valoriza muito a participação, a melhora, uma boa representatividade, né? Porque a gente tem um orgulho muito grande de defender o nosso país, e quando você fica muito frustrado quando você não consegue bons resultados, né? Mas te dá uma satisfação muito grande quando você tem o retorno e um reconhecimento pelo esforço, pelo trabalho que foi feito, mesmo que o resultado não tenha sido o mais adequado ou esperado, né, o que você gostaria de ter. Tá? Então, voltando, era um desafio muito grande, né, porque a expectativa do clube, quando eu cheguei aqui, uma expectativa de uma cidade em relação a um título, né, e eu que estou no esporte há muito tempo, a gente sabe do peso que tem os nossos grandes adversários, né? Figuras exponenciais como o Rio de Janeiro, que é dirigido pelo Bernardinho. Então, como é que você vai jogar contra uma equipe dessa que sempre considerar, o Bernardinho não perde, ele é um... né? Então, tem Osasco, que chegou em várias finais também junto do Rio, né? E eu tive a oportunidade, apesar de não ter sido... Foi uma coisa que eu não contei, né, que foi que me motivou muito a vir, porque eu também não tinha conquistado o título da Liga Nacional como treinador ainda. Eu tinha sido campeão várias vezes também como 2º treinador, como auxiliar técnico. E isso também me motivou muito a vir aqui, porque um desejo muito grande de fazer isso acontecer. E, independente de todos esses obstáculos, essas dificuldades, a gente sentiu uma condição muito real disso acontecer. Primeiro, por uma somatória de fatores. Primeiro, o desejo de todos, né, os envolvidos diretamente, o clube, seus patrocinadores. E aí tem uma relação muito interessante, porque está muito próximo. Obrigado. Está muito próximo essa relação do clube com o patrocinador, porque os patrocinadores são diretores do clube também, têm cargos de diretoria executiva. Então, é uma coisa muito interessante, porque estava todo o universo que a gente fala correndo a favor, jogando contra,
né? E a gente encarou isso de frente, né? E pensamos da seguinte maneira: como que a gente vai construir esse trabalho, né? Porque a gente tem uma expectativa grande. A gente tem primeiro uma equipe é formada em uma equipe de mulheres. A gente vai conversar muito sobre isso. Uma equipe formada por atletas exponenciais, tinham campeões olímpicas, bicampeões olímpicas, atletas de nível internacional, como a americana. Hoje nós temos duas, né? Jogadoras jovens, jogadoras medianas. E aí você tem que criar uma unidade, né? Entre equipe, a equipe com o clube, com o patrocinador, né? E com toda a comunidade que nós estamos representando, né? E isso tudo fluiu de uma maneira muito boa, mesmo quando nós tivemos vários obstáculos no caminho, né? Logo no início da temporada, a gente perdeu o Mineiro para o Minas, né? O Praia vinha ganhando há uns 3, 4 anos. Não foi um resultado que a gente esperava, muito pelo contrário, mas o importante foi que eu senti uma confiança muito grande, né, no nosso trabalho, não só no meu trabalho, mas no que a equipe podia realizar. E isso eu não só tive esse retorno de diretoria, eu tive de torcedores, eu tive de todas as pessoas. Eu não recebi uma crítica por ter perdido o Mineiro, muito pelo contrário, eu sempre tive uma palavra de apoio, que a gente continuasse trabalhando e as coisas poderiam acontecer, né? Então a gente precisava criar uma identidade do time, então, para exatamente a gente poder concorrer com os nossos principais adversários. Então, essa identidade depende das pessoas que envolvem esse processo de ser criado. Não é simplesmente eu vou juntar um grupo de pessoas, vamos fazer certas coisas e aquilo ali vai funcionar. A gente sabe que não é muito assim, né? Então, a gente começou a criar pilares no processo do trabalho, que a gente pudesse desenvolver uma equipe com condições de criar, de competir de igual para igual com os nossos adversários, né? Esses pilares, a gente sempre se baseou em 3 fatores principais, que era o trabalho, respeito e amizade. Porque eu estou trabalhando num grupo, né? E sempre me perguntam, um grupo de mulheres, sempre me perguntam: poxa, como é que você lidera, como é que você comanda, como é que você faz 15 mulheres e direcionar isso? Deve ser uma coisa difícil. E eu sempre respondo que é o seguinte: difícil tudo é. Se a gente tiver um grupo de 15 homens e tentar fazer todas essas pessoas pensarem na mesma direção, terem o mesmo objetivo, agirem com a mesma determinação, o mesmo foco, no mesmo sentido, tudo vai ser difícil, que vai depender do nosso comprometimento, do engajamento que essas pessoas tenham no processo, né? E, obviamente, sempre a vontade, o desejo e o que você quer fazer, ele é preponderante sobre tudo, né? Então, a gente primeiro tem que pensar numa situação de, para eu vencer os adversários que a gente tem pela frente, obviamente que tecnicamente eu vou ter que ser melhor que eles, mas a gente não pode só pensar no aspecto técnico, né? Porque técnico nós podemos realizar, nós vamos para a quadra, tem uma boa seleção de jogadores, nós temos um elenco que tem capacidade de se envolver, isso é um dos fatores. Como é o tático, que é a estratégia que a gente aplica ou treina para enfrentar os nossos adversários, como também é o aspecto físico, né? Porque ele é preponderante hoje no esporte de alto nível para você ter rendimento. Mas principalmente um aspecto mental, né? Qual que é o aspecto mental? Eu tenho que ter uma cabeça vencedora. Por quê? Porque só ganha um. Você pode ter uma disputa entre 2 times, um vai vencer, um vai perder. Você pode ter entre 10, um vai ganhar a competição, os outros 9 eles vão se colocar atrás. Então,
Até tem uma certa situação quando nós brasileiros gostamos e queremos sempre ser o primeiro. Né? Então, primeiro a gente tem que tentar criar isso. Né? E para a gente criar uma mentalidade vencedora, não é da noite para o dia. E quando a gente tem tropeços, como aconteceram ao longo do processo, como foi o início do Mineiro, como foi a Copa do Brasil, que a gente perdeu a final para o Osasco, e sempre cria-se uma dúvida e uma interrogação, né? Será que nós vamos conseguir os nossos objetivos? Se chega na hora, a gente perde. Aí vem uma paulada e fala assim, poxa, o Praia sempre chega, pega na segunda, não consegue ganhar. Né? Então, tudo isso, você vê que o aspecto mental, muitas vezes, ele se torna muito mais importante do que os aspectos físicos e técnicos. Se você tem jogadoras, né, e atletas desse nível aí. Então, e você fazer, para criar essa mentalidade vencedora, a gente usou uma teoria que é chamada de Kaizen. A teoria do Kaizen, resumidamente, ela se aplica no esporte no sentido que você busca uma melhora constante e diária. Porque nós, para quem não sabe, nós treinamos 2 vezes por dia, de manhã à tarde. Normalmente, de manhã, é um treinamento físico técnico, da 9 a meio-dia, e à tarde você treina das 5 às 8, um aspecto mais técnico-tático. Né? Então, a gente sempre, eu comparo o esporte, o desenvolvimento do esporte, como um tratamento homeopático. Né? Cada gotinha que você toma por dia, daqui a 30 dias ele faz uma diferença grande. Então, cada treinamento, né, é uma parcela que vai fazendo uma somatória de, depois de tantas semanas de treinamento, uma condição diferenciada de performance. E a gente busca isso, isso é uma base do nosso trabalho. Então, os alicerces de trabalho, respeito e amizade, eles nos norteiam, esse é o nosso alicerce. Né? Mas nós temos que ter uma mente vencedora, nós temos que trabalhar pensando numa melhora constante diária. E aí, quando a gente trabalha com pessoas que já têm destaque, já têm nome, já têm repercussão, como é que a gente faz para que elas se engajem nesse processo e, na verdade, a gente embute na cabeça delas, ou tenta passar para elas, que nós tenhamos essas líderes com comportamento altruísta. Né? Então, elas têm que ser muito mais proativas em função das companheiras do que propriamente do significado que ela tem para a equipe. Né? E a comparação que a gente faz sempre é o seguinte, quando elas se transformam dessa maneira, a nossa equipe ou qualquer grupo de trabalho ele é tão forte quanto é mais forte o seu elo mais fraco. Né? Então, no esporte, as suas fragilidades, que é onde seus adversários vão atacar, então a sua equipe ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco é ali. Então, outro princípio que a gente usou na construção desse trabalho, ou seja, usar as pessoas mais importantes, as líderes, com comportamento e uma conduta de exemplo para as mais jovens ou as que estão buscando um espaço maior, e esse comportamento fazer com que fortaleça o desempenho das, teoricamente, mais fracas. E aí você torna uma equipe mais coesa, com menos, que a gente fala no ditado popular, menos arestas, e menos possibilidade que o adversário possa usar como estratégia esses pontos aí. Né? E diria ainda, né? Essa busca diária do trabalho, de merecimento, da melhoria constante que a gente pode ter, eu só acredito de uma maneira, que o resultado ou o final de tudo isso aí, ele está sempre baseado em merecimento na construção do trabalho que você fez. Então, quando alguém conquista alguma coisa, quando existe um resultado, tem um trabalho por trás, né, com muita dedicação que fez com que esse trabalho acontecesse.
E eu diria para vocês o seguinte: quando a gente perdeu o Mineiro e iniciou a liga, a gente começou realmente com uma performance muito boa. E a equipe se manteve com uma constância muito importante. A gente fez um primeiro turno quase que perfeito. Nós terminamos o primeiro turno invicto e tínhamos perdido somente 3 sets no primeiro turno, ou seja, 11 partidas, ganhando 8 de 3-0 e 3 partidas de 3-1. E aí depois veio isso, ao longo desse processo, a gente fala sempre, eles falam, pode te dar alguns insights, né? Ou tem alguns acontecimentos que eles são marcantes, né? E vou dar alguns exemplos para vocês do que aconteceu com a gente. Então, a gente estava no primeiro turno e sempre algumas partidas, né? Nós tínhamos ido jogar contra o Rio, e a minha expectativa era exatamente sentir o nível da nossa equipe, né? Por causa de o Rio é a equipe maior vencedora, tinha ganho os últimos 5 campeonatos. Então, a gente conversando na comissão técnica, falou, vai ser um bom parâmetro para a gente entender em que nível que nossa equipe está. E aí nós fomos para o Rio, fomos jogar na casa deles e ganhamos lá de 3-0. Um jogo que nós fizemos muito consistente, parciais até mais surpreendentes, né? E aí a gente descobre, né? Eu descubro que era a primeira vitória que o Praia Clube tinha conseguido sobre a equipe do Rio de Janeiro. E aquilo me chamou a atenção. Você fala assim, olha, quando acabou o jogo, porque eu fui para o jogo, não sabia nem, eu não fico muito atento a esse negócio de história, notícia, eu me preocupo em armar meu time, obviamente que a gente se preocupa em estudar os nossos adversários, né, mas nada além do que isso, né? E aquilo chamou a atenção, porque realmente começa a demonstrar algumas situações. Aí fomos para o segundo turno, tivemos algumas lesões de jogadores importantes que dificultaram um pouco o nosso rendimento, mas a equipe, apesar de alguma irregularidade, continuou vencendo alguns jogos de 3-2 e, de uma certa forma, há males que vêm para bem, porque os jogadores se lesionam, mas é uma oportunidade para outras jogadoras demonstrarem o seu valor, e isso aconteceu com a gente, né? Então demonstrou que um elenco é um elenco importante. E aí nós fomos para o segundo turno com essa irregularidade, fomos jogar contra o Osasco, lá em Osasco, né? Aí é o segundo bicho-papão, né? Fomos jogar em Osasco, e a gente também vence Osasco, lá em Osasco. Segunda notícia. Aí eu descubro que nós nunca tínhamos vencido com o Praia Clube a equipe de Osasco, em Osasco, já tinha vencido, mas aqui em Uberlândia. E aí isso vai dando sinais para a gente, né? Dando sinais, a equipe faz uma temporada regular muito boa, né? Talvez uma das melhores da história, porque foram 22 jogos com uma derrota, né, para o Rio de Janeiro aqui no retorno, e foi uma derrota ainda que a equipe jogou sem 2 das principais jogadoras, né? A Fernanda Garay não jogou, nem a Valeuska, se eu não me engano. Terminamos a fase de classificação, porque no nosso sistema é muito importante na primeira colocação, porque aí te garante os mandos de jogos nas decisões subsequentes, que são os playoffs, né? Então tivemos um playoff dificílimo contra o Bauru. Tem aquela polêmica da Tiffany, né, a transexual jogando, e estava chamando muita atenção, pontuando muito. Ela tinha batido o recorde aí de jogos da Superliga com 39 pontos, e ela bateu o recorde justamente contra nós, lá em Bauru, né? Mas passamos bem por eles, chegamos numa semifinal contra o Osasco. E aí já vem, né, além desses tabus que eu falei anteriormente, esse era o principal. O Praia já tinha feito uma final, mas nunca tinha vencido o Osasco na semifinal, né? E foi uma semifinal realmente épica. Nós fomos para 5 jogos. E aí foram mais 2 derrotas que nós tivemos, porque nós vencemos aqui. E um jogo quase perdido, era para a gente ter ganho de 3-1
terminou que foi para o tie break, a gente fechou, mas foi um playoff muito disputado, né? E culminou com o Rio de Janeiro na final. E aí vem aquele negócio, né? Primeiro, sempre da Rio de Janeiro, sempre da Osasco. As últimas, historicamente falando, as últimas 15 Superligas foram ganhas 10 pelo Rio de Janeiro, 5 por Osasco, né? E começa a vir aquele negócio. Mas quando a gente passou o playoff semifinal, a gente chegou no ponto final do que a gente tinha se preparado durante toda a temporada para aquele momento. Só que existia uma particularidade. Foi a única vez que a Superliga ela foi disputada uma final em 2 jogos, né? Porque já tinha disputado, eu mesmo participei de já melhor de 5 jogos, mas os últimos anos recentes, com exceção do último, ele foi disputado num jogo único. E essa final ela seria disputada em 2 jogos. Por nós termos sido o primeiro lugar, nós teríamos direito de disputar aqui, porque existia uma coisa que só existia na Europa, que com 2 partidas, se cada uma das equipes vencesse um jogo, teria mais um set para decidir o campeonato. E aí, né, para quem não acompanhou, nós perdemos lá no Rio de Janeiro por 3-1, né, e já começa aquela dúvida de novo, né? Poxa, não vai ganhar de novo, Rio de Janeiro vai ganhar sempre e tal, mas o que passou e a tranquilidade que eu tive durante essa semana foi que eu sempre tive confiança que a gente ia ganhar. E pelo trabalho todo que a gente executou, aquela palavra ali, a última, que chama-se merecimento, eu não tive dúvida, e não tinha dúvida, que ninguém mais do que nós, como equipe, merecíamos aquele campeonato. Então, quando nós fomos para a final aqui do último jogo, a gente sabia que era possível, né? Obviamente que eu não esperava que fosse da maneira que foi. A gente venceu um jogo por 3-0, tão soberano, ganhar o Golden Set também da maneira que a gente ganhou e conquistar o título daquela maneira, né? Mas me provou mais do que nunca que o trabalho, o esforço e a dedicação e o merecimento e o trabalho coletivo, ele sempre está acima, né? E só para finalizar, teve uma passagem muito interessante que a gente sempre fala que os jogadores, né, as jogadoras, a gente estava no vestiário antes do último jogo, né? E eu tenho um hábito de sempre ficar por último, elas entram na quadra para aquecer e a Fernanda Garay voltou no banheiro para, acho que urinar, alguma coisa assim. E eu estava me arrumando para entrar, e ela chegou para mim, deu um abraço e falou assim, ó, fica calmo, que a gente vai ser campeão. Ela falou no dia do jogo, né? Então são insights interessantes, importantes, que nos mostram como é difícil as coisas acontecerem, mas a gente tem muitos exemplos aí que é possível com bastante esforço, bastante dedicação. Então, queria compartilhar isso com vocês, só que foi o que a gente conseguiu construir o ano passado como equipe, e agora os nossos desafios são maiores, né? A gente hoje é uma equipe que foi convidada a disputar o Campeonato Mundial de Clubes, a gente está indo para a China em dezembro, a gente tem a responsabilidade de defender o nosso título da Superliga, né? E a gente está se preparando, porque a gente sabe que nós somos o alvo, a equipe a ser batida, mas a gente sabe que tem condições de representar bem, né? Todo o povo de Uberlândia, os nossos patrocinadores, o Dentil Praia Clube, e vamos trabalhar para isso, que é o que a gente sabe fazer, tá bom? Então, muito obrigado.